Este é o capítulo 15 do livro de Joseph Murphy. E eu quero te prometer uma coisa que só vai fazer sentido inteiro lá no final. Existe uma diferença silenciosa entre a felicidade que aparece por alguns minutos e a felicidade que fica, que permanece, que vira chão. Essa diferença não está no que acontece fora de você. Está no que você decide sustentar por dentro. E quando essa virada se completa, você para de esperar que a vida te dê permissão para ser feliz e começa a entender por que a felicidade, do jeito que Murphy descreve, é quase uma disciplina íntima, uma escolha diária, uma amizade com a própria mente. O capítulo abre dizendo que há um poder tremendo dentro de você, um poder capaz de vencer derrotas, curar o corpo, abrir caminhos, trazer prosperidade. E ele chama esse poder de subconsciente. Não como uma curiosidade, mas como a base de algo muito prático. A felicidade verdadeira nasce quando você aprende a confiar nesse poder e a deixar de colocar a sua paz nas mãos de circunstâncias passageiras. Murphy faz uma distinção simples. Existem alegrias externas que são reais, mas são rápidas. Um jantar, uma viagem, uma notícia boa, um encontro, um momento de vitória. Elas vêm, tocam e vão embora. Mas a felicidade duradoura, aquela que vira estado, não depende disso. Ela vem de uma mente que aprendeu a escolher o que pensa, a escolher o que alimenta, a escolher onde repousa. E o capítulo traz uma frase que soa como descoberta. William James dizia que a maior descoberta do século XIX foi o poder do subconsciente, sustentado pela fé. Murphy usa isso para afirmar. Fé aqui não é barulho, não é dramatização, é confiança. É a certeza de que existe uma inteligência interior operando quando você não está sabotando com medo. Daqui a pouco você vai entender por que ele insiste tanto em dizer escolha. Porque o núcleo do capítulo é este. Felicidade não é prêmio, é direção. Murphy entra então numa parte que muda o tom da leitura, como se ele estivesse sentado diante de você e dissesse: você precisa aceitar uma ideia que pode soar estranha no começo. Você deve escolher a felicidade. Não quando tudo estiver bem. Não quando as contas estiverem pagas. Quando ninguém estiver doente. Quando o mundo estiver em ordem. Agora. Porque, segundo ele, se você adia a felicidade para um quando, você está entregando sua paz como refém do tempo. E ele explica isso sem agressividade. Ele diz que a felicidade é um estado de espírito, um hábito mental. E hábitos não se formam por acaso. Hábitos se formam por repetição. Você repete o medo e ele vira casa. Você repete a paz e ela vira casa. Você repete a queixa e ela vira linguagem. Você repete a gratidão e ela vira clima. O capítulo inteiro gira em torno dessa verdade. A vida exterior, muitas vezes, é o reflexo do que você vem pensando, sentindo e aceitando como normal. Ele cita uma passagem bíblica que orienta a mente para o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, como se dissesse: ocupe a sua mente com aquilo que constrói, porque a mente ocupada com o que destrói produz destruição, mesmo que você esteja sentado em silêncio. E aqui Murphy toca num ponto delicado. As pessoas muitas vezes alimentam a infelicidade sem perceber. Elas se acostumam a remexer no problema como se isso fosse prudência. Elas se acostumam a conversar com o próprio medo como se ele fosse um conselheiro. E então estranham quando a vida fica pesada. Daqui a pouco ele vai te mostrar um gesto simples, quase cotidiano, que ele considera decisivo. O que você diz para si mesmo ao abrir os olhos pela manhã. E é aí que o capítulo fica ainda mais íntimo. Quando Murphy chega ao como escolher a felicidade, ele não fala como quem entrega uma técnica fria. Ele fala como quem sugere uma conversa interior. E ele propõe que, ao abrir os olhos pela manhã, você diga para si mesmo que hoje vai escolher a felicidade. Vai escolher o sucesso. Vai escolher a ação correta. Vai escolher o amor e a boa vontade para com todos. Vai escolher a paz. E o que ele pede não é que você repita isso como um papagaio cansado. Ele pede que você ponha vida, amor e interesse nessa afirmação. Porque para ele, o subconsciente responde ao sentimento por trás das palavras. Ele responde ao tom. Responde ao que você aceita como verdade. Essa parte do capítulo é muito bonita porque ela não promete um mundo perfeito. Ela promete uma mente menos dividida. Uma mente que, mesmo enfrentando coisas difíceis, escolhe um eixo. E esse eixo, para Murphy,
Muda a forma como você reage, como você vê, como você interpreta. Interpretação é destino, porque interpretação decide ação. Ele também pede que você agradeça as bênçãos várias vezes por dia, não como superstição, mas como mudança de foco. O foco é uma lente. E quando você muda a lente, você muda o que cresce dentro de você. E ele diz mais: reze por paz, felicidade e prosperidade para sua família, companheiros de trabalho e para as pessoas em geral. Como se fosse um treino de boa vontade, um treino de amplidão, um treino de sair do pequeno círculo do próprio problema. Daqui a pouco, ele vai tocar numa frase que parece óbvia, mas que na prática decide muita coisa. Você deve desejar ser feliz, porque existe gente que diz que quer, mas por dentro não quer largar a dor, e essa contradição, segundo Murphy, trava o movimento. Murphy chega então ao ponto em que ele pergunta quase com surpresa: por que escolher a infelicidade? E ao fazer essa pergunta, ele não está chamando ninguém de fraco. Ele está revelando uma coisa estranha da mente humana. Às vezes a pessoa se apega ao sofrimento como se o sofrimento fosse identidade. Como se ser infeliz fosse prova de profundidade. Ou como se a dor desse algum tipo de poder moral. Ele conta o caso de uma mulher com reumatismo que de algum modo parecia querer a doença. Não porque ela gostasse da dor, mas porque a doença havia se tornado um lugar de atenção, de desculpa, de história, de centralidade. E isso é muito humano. Há dores que viram rotina. E rotina tem uma força. Rotina cria resistência a mudar, mesmo quando a mudança seria alívio. O capítulo sugere que nada se realiza sem desejo. O desejo é um anseio com as asas da imaginação e da fé. E então ele pede algo simples. Imagine a realização do seu desejo e sinta a realidade dele. Para Murphy, esse sentir é o que imprime. E o que imprime, cria. Ele também alerta com firmeza. Quando você fixa a mente em medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso, você acaba deprimido e infeliz. E ele coloca isso como lei, não como opinião. Sua vida é feita por seus pensamentos. Não no sentido de negar o mundo, mas no sentido de reconhecer que os pensamentos criam a atmosfera onde você vive. Daqui a pouco, o capítulo vai tocar numa ilusão muito comum. Eu seria feliz se tivesse 1 milhão. E aí ele vai desmontar essa fantasia com uma tranquilidade quase cruel, mas libertadora. Eu seria feliz se tivesse 1 milhão. Murphy traz essa frase como quem segura um espelho diante do leitor. E ele não diz que dinheiro é mau. Ele só diz que dinheiro não é a raiz da felicidade. Porque se fosse, bastava acumular e pronto. Mas a realidade, segundo ele, é outra. Há milionários felizes e milionários infelizes. Há pessoas com pouco que são felizes e pessoas com muito que são amargas. Há casados felizes e casados infelizes. Há solteiros felizes e solteiros infelizes. A conclusão dele é direta. O reino da felicidade está nos seus próprios pensamentos e sentimentos. E essa frase tem um peso enorme, porque ela tira a felicidade do mundo e coloca na sua mão. Não como culpa, mas como responsabilidade. Se a felicidade está dentro, você pode cultivá-la. Se ela estivesse fora, você estaria condenado a esperar. Ele reforça que as coisas externas são efeitos, não causas. Elas refletem estados internos. E por isso, você precisa escolher o que pensa como quem escolhe o que come. Porque você não alimenta o corpo com veneno esperando saúde. E também não alimenta a mente com veneno esperando paz. E é aqui que o capítulo começa a preparar uma virada de tom. Ele vai contar a história de alguém que descobriu que a felicidade era a colheita de uma mente tranquila. Uma mente em paz produz felicidade do mesmo jeito que uma árvore saudável produz fruto. E o detalhe é este: essa tranquilidade não nasce de ter tudo. Ela nasce de se alinhar com orientação, segurança e equilíbrio interior. Daqui a pouco essa história vai amarrar o fio principal do capítulo e vai preparar a síntese final. Murphy então te leva para o caso do homem que descobriu que a felicidade era a colheita de uma mente tranquila. E ele usa essa imagem como se fosse uma paisagem. Quando a mente está em paz, ela produz. Quando a mente está em guerra, ela seca. E por trás disso, existe uma escolha repetida.
Ele descreve a ideia de fixar pensamentos em paz, equilíbrio, segurança e orientação divina, e deixar que a mente produza felicidade como resultado natural. Não como evento raro, como colheita, como algo que vem porque você preparou o solo. Essa parte do capítulo tem um tom quase de oração, quase de conversa interna contínua, uma afirmação longa, serena, em que a pessoa se coloca em contato com uma presença interna maior, confiando que a vida tem ordem, que há direção, que há um princípio criador dentro. E o que isso faz na prática é apaziguar o ruído, porque o ruído é o que destrói a felicidade. A mente inquieta está sempre esperando a próxima ameaça. A mente tranquila começa a ver possibilidades. E é aqui que a promessa do início volta a aparecer, mais perto de se completar. A diferença entre felicidade que passa e felicidade que fica é a mente que aprende a escolher. A mente que aprende a parar de reagir automaticamente. A mente que aprende a se apoiar num poder interior sustentado pela fé. O capítulo vai fechar o círculo. Vai dizer que o obstáculo, na verdade, não existe. Vai mostrar que o mundo externo não é causa. E vai definir quem são as pessoas mais felizes. E no fim, ele vai resumir tudo com uma lista que parece simples, mas é como um mapa. Murphy entra então numa afirmação que, à primeira vista, parece exagero. O obstáculo, na verdade, não existe. Mas quando ele diz isso, ele não está negando dificuldades reais. Ele está dizendo que o obstáculo principal costuma estar dentro, na forma como a mente interpreta, teme, se antecipa, se preocupa. O mundo traz desafios, sim. Mas a sensação de ser impedido, esmagado, incapaz, muitas vezes é um muro mental erguido por repetição. Ele insiste que as coisas externas não são causais. Elas são efeitos, não causas. E é aqui que o capítulo pede uma inversão. Em vez de ficar esperando o mundo mudar para você ser feliz, você começa a mudar a causa dentro de você. E então um novo efeito aparece. Uma nova causa produz um novo efeito. E essa causa, para Murphy, é o pensamento escolhido. Existe algo libertador nessa passagem, porque ela te devolve autonomia. Você não controla tudo o que acontece, mas você controla o que você planta mentalmente. E isso já é muito, porque o que você planta mentalmente decide o que você percebe, o que você aceita, o que você recusa, como você fala, como você age. E ele parece insistir numa ideia simples. Escolha a felicidade. Não como um sorriso forçado, mas como uma direção. Como uma decisão de não morar no pior cenário. Como uma decisão de não ruminar medo como se ele fosse prudência. Daqui a pouco, o capítulo vai elevar isso para um retrato humano. Quem são as pessoas mais felizes? E a resposta dele não tem a ver com fortuna. Tem a ver com a expressão do melhor. Murphy fala então das pessoas mais felizes como quem descreve um tipo de ser humano, um tipo de postura. Ele diz que o homem mais feliz é aquele que extrai de si o melhor e o mais nobre. E aqui ele liga felicidade à virtude, não como moralismo, como natureza. Porque para ele, quando você vive alinhado com o que é melhor em você, você vive em paz consigo mesmo. E paz consigo mesmo é a raiz da felicidade. Ele afirma que Deus é o que há de melhor e mais nobre em nós, e que o reino de Deus está dentro de cada um. Essa frase, no contexto do capítulo, não é para te tirar do mundo. É para te devolver ao centro. É para dizer: existe dentro de você uma fonte de força e equilíbrio que não depende do noticiário, do humor alheio, do dinheiro do mês, da aprovação de ninguém. E isso muda a forma como você vê sua própria mente. A mente deixa de ser só um lugar de lembranças e preocupações, e vira um lugar de criação e direção. Um lugar onde você escolhe o que alimenta. E quando você escolhe alimentar o que é bom, você se torna alguém melhor para si e para os outros. E essa melhora se reflete como alegria. O capítulo, nesse ponto, parece um convite a parar de procurar felicidade como quem procura um objeto perdido. Porque felicidade não é objeto, é atmosfera, é clima interno. E clima interno é construído. Daqui a pouco, ele vai retornar à ideia de hábito, o hábito de ser feliz, e vai amarrar tudo no resumo final, como se deixasse um pequeno caminho de volta para você sempre que a mente escorregar.
Uma das imagens mais fortes que o capítulo deixa é a de que a felicidade pode ser treinada como um hábito. E hábito, você sabe, não é algo que você cria num dia. Hábito é repetição constante. Murphy parece falar com um tipo de ternura firme. Você não precisa esperar que a felicidade aconteça com você. Você pode praticá-la. E a prática que ele propõe não é complicada. Ela é, na verdade, muito humana. Começar o dia escolhendo o tom. Repetir gratidão ao longo do dia. Oferecer boa vontade. Rezar por paz para os outros. E, acima de tudo, vigiar o que ocupa o pensamento. Porque, segundo ele, o pensamento é a semente. E se a mente fica ocupada com medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso, o corpo e a alma entram nesse clima. O capítulo insiste: sua vida é feita por seus pensamentos. E isso não é para te culpar, é para te orientar. Existe uma diferença entre reconhecer um problema e morar nele. Reconhecer é lucidez. Morar é prisão. E Murphy está tentando te tirar dessa prisão. Daqui a pouco, ele amarra tudo com uma lógica clara. A felicidade vem em resposta a uma oração, e oração aqui é impressão. É aceitação. É sentir a realidade do bem que você deseja. E quando você sente, você imprime. E quando você imprime, o subconsciente trabalha. O capítulo está construindo a virada final. A felicidade que fica não é a que vem de fora. É a que nasce quando você aprende a confiar no poder dentro, sustentado pela fé. Chegando perto do fim, Murphy parece querer garantir que você não perca o essencial. Ele repete, por ângulos diferentes, a mesma ideia. Você pode se erguer de qualquer derrota e realizar desejos através do poder do subconsciente. E ele conecta isso à confiança no Senhor como confiança nas leis espirituais da mente subconsciente. É um jeito de dizer: existe uma ordem, existe um princípio, existe um caminho. Ele também reforça algo que o capítulo inteiro tenta te ensinar sem pressa. A felicidade não é um evento externo. Ela é uma colheita. E a colheita vem da mente tranquila. Então, o que faz a mente ficar tranquila? Não é a ausência total de problemas. É a presença de equilíbrio, segurança interior e orientação. E a orientação, no universo de Murphy, não é só sorte. É você se alinhar por dentro com o melhor, com o mais nobre, com o bem. É você escolher o amor e a boa vontade. É você parar de alimentar ódio como se fosse proteção. Porque ódio não protege. Ódio corrói. O capítulo também parece pedir que você pare de adiar. Porque adiar felicidade é adiar vida. E adiar vida é um tipo de tristeza silenciosa que muita gente carrega sem perceber. O texto te devolve o agora. Hoje você escolhe. Hoje você repete. Hoje você planta. E agora, no penúltimo bloco, eu vou entregar a peça que fecha a promessa do começo. Qual é exatamente a diferença entre uma felicidade que só visita e uma felicidade que permanece, segundo a lógica desse capítulo? A diferença que Murphy quer te fazer sentir é esta: a felicidade que visita depende do mundo. A felicidade que permanece depende da sua mente. A primeira é um brilho que vem e vai. A segunda é um fogo interno alimentado. E a virada acontece quando você entende que o seu pensamento não é só comentário sobre a vida. Ele é causa. Ele é semente. Ele é direção. Por isso ele insiste tanto na escolha. Porque escolher é assumir o comando do próprio interior. É parar de deixar que o medo decida por você. É parar de deixar que a raiva governe seus dias. É parar de usar preocupação como se ela fosse sinal de responsabilidade. E é começar a usar fé como confiança prática. Existe um poder em mim, existe uma inteligência em mim, e eu posso me alinhar com ela. E quando você faz isso, você não elimina os altos e baixos, mas você muda o chão. Você para de ser empurrado por qualquer vento. Você começa a ter uma paz que não depende tanto do que acontece. Uma paz que não é indiferença, é estabilidade. Esse é o ponto de virada do capítulo. A felicidade não é algo que você caça. É algo que você cultiva. E cultivar é repetição. É gratidão repetida. É boa vontade repetida. É oração repetida. É pensamento nobre repetido. É recusa repetida de morar no medo. E quando isso entra, a vida externa começa a responder como efeito. Não porque o mundo virou mágico,
mas porque você virou causa nova. Agora falta apenas o fechamento que Murphy ama fazer, o resumo final, como um mapa simples, e a ponte para o capítulo 16, com um convite discreto para continuar. E assim o capítulo 15 se fecha como uma lembrança firme e calma. Existe um poder tremendo dentro de você. E a felicidade vem quando você adquire uma confiança sublime nesse poder. Quando você aprende a sustentar fé, e quando você escolhe, todos os dias, o que vai ocupar a sua mente. Murphy te lembra que a felicidade é um hábito. Que o hábito se cria pela repetição do que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Que você pode começar o dia escolhendo felicidade, sucesso, ação correta, amor, boa vontade e paz. Que a gratidão repetida muda o foco e muda o clima interior. Que orar por paz e prosperidade para os outros amplia o coração e limpa o ressentimento. Que nada se realiza sem desejo, e que desejar com imaginação e fé imprime no subconsciente um novo caminho. Ele também te alerta. Morar em medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso produzem infelicidade, porque sua vida é feita pelos seus pensamentos. E ele te devolve a chave final. Nem dinheiro, nem circunstância, nem status compram felicidade, porque a felicidade está no reino dos seus próprios pensamentos e sentimentos. A mente tranquila colhe felicidade. A mente em guerra colhe peso. No capítulo 16, essa jornada continua. E vale a pena seguir agora, enquanto essa verdade ainda está fresca em você. Se alguma parte deste capítulo te deu um pouco de chão, continua para o próximo. Não como quem busca um truque, mas como quem está aprendendo, pouco a pouco, a viver por dentro de um lugar mais estável, mais nobre e mais leve, do jeito que Joseph Murphy vai construindo capítulo após capítulo.